Você já se perguntou por que algumas orações parecem mover o céu e outras parecem não passar do teto? Essa é uma das perguntas mais profundas da vida espiritual. E talvez você mesmo já tenha sentido essa frustração. Falar com Deus e não perceber resposta alguma. Mas existe um segredo revelado por Jesus em um dos momentos mais intensos de sua vida, no jardim do Getsêmani, que pode transformar completamente a sua forma de orar. Hoje, eu quero te conduzir a uma reflexão que não é apenas teórica, mas prática e espiritual. Vamos mergulhar juntos no exemplo de Cristo e descobrir como a oração pode se tornar um lugar de poder, de rendição e de vitória. Não estamos falando de fórmulas mágicas, mas de princípios eternos que Jesus viveu e nos deixou como legado. O Getsêmani não foi apenas um jardim de angústia, mas também um altar de entrega, onde Jesus nos mostrou que a oração verdadeira não busca apenas mudar circunstâncias, mas moldar o coração e alinhar a vontade humana com a vontade de Deus. E é exatamente a partir desse cenário que vamos começar nossa jornada, entendendo primeiro o contexto que envolve esse momento decisivo. Muitos cristãos oram todos os dias, mas ainda assim carregam no coração a sensação de que suas palavras não passam do teto. É como se falassem com Deus, mas não houvesse resposta. Essa experiência de silêncio pode gerar frustração, dúvida e até o medo de que o Senhor não esteja ouvindo. Talvez você já tenha se sentido assim, dobrar os joelhos, clamar com intensidade, mas levantar-se sem perceber mudança alguma. Essa realidade não é nova. Os discípulos de Jesus também enfrentaram dificuldades em sua vida de oração. No Getsêmani, enquanto o Mestre derramava sua alma diante do Pai, eles dormiam. Isso mostra que a luta espiritual não está apenas em resistir ao pecado, mas também em perseverar na oração quando tudo em nós pede para desistir. O problema é que, muitas vezes, buscamos a oração apenas como um meio de resolver problemas imediatos, e não como um lugar de encontro com Deus. Quando não vemos resultados rápidos, desanimamos. Mas a oração não é uma fórmula mágica. É relacionamento, é entrega, é alinhamento com a vontade do Pai. É nesse ponto que o exemplo de Jesus no Getsêmani se torna tão poderoso. Ele nos mostra que a oração verdadeira não é apenas pedir, mas abrir o coração, enfrentar a dor e se render ao propósito divino. E é a partir dessa compreensão que podemos começar a descobrir o segredo da oração de poder. O Getsêmani não foi apenas um jardim em Jerusalém, foi o palco de uma das cenas mais intensas da história da redenção. Ali, Jesus se retirou com seus discípulos após a última ceia, sabendo que a hora da sua prisão e crucificação estava próxima. O nome Getsêmani significa prensa de azeite, e não por acaso. Naquele lugar, o Filho de Deus seria pressionado em sua alma até o limite, revelando a profundidade de sua entrega. Mateus 26, 36, 39 descreve esse momento com detalhes. Jesus leva Pedro, Tiago e João consigo e começa a sentir uma tristeza e angústia tão profundas que declara: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Essa confissão mostra a humanidade de Cristo em sua forma mais vulnerável. Ele não esconde sua dor, mas a leva ao Pai em oração. O Getsêmani nos ensina que a oração verdadeira acontece justamente quando estamos no limite das nossas forças. Jesus sabia que a cruz estava diante dele, mas antes de enfrentá-la no Calvário, ele a enfrentou em oração. O jardim se tornou o lugar da batalha espiritual decisiva, onde a vontade do Filho foi rendida à vontade do Pai. Esse contexto é fundamental para entendermos o segredo da oração de poder. Não se trata de palavras bonitas ou fórmulas, mas de um coração sincero que se derrama diante de Deus. E é a partir dessa cena que começamos a aprender com Jesus como orar de forma transformadora. No Getsêmani, Jesus revela algo que muitas vezes esquecemos: sua plena humanidade. Ele não esconde a dor, não finge força, não mascara sua angústia. Pelo contrário, abre o coração diante dos discípulos e declara: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Mateus 26, 38. Essa confissão é poderosa, porque mostra que a oração verdadeira não começa com discursos elaborados, mas com sinceridade. A vulnerabilidade de Cristo nos ensina que não precisamos ser fortes o tempo todo para orar.
Podemos chegar diante de Deus com lágrimas, dúvidas e até com medo. O Pai não rejeita um coração quebrantado. Ele acolhe a verdade da nossa alma. Jesus, sendo o Filho de Deus, não teve vergonha de expor sua dor. Isso nos mostra que a oração de poder não é feita de palavras bonitas, mas de autenticidade. Quando reconhecemos nossa fraqueza, abrimos espaço para que a força de Deus se manifeste. A vulnerabilidade não é sinal de derrota, mas de confiança. Só se abre o coração diante de quem se confia plenamente. E foi exatamente isso que Jesus fez no Getsêmani, nos ensinando que a oração poderosa nasce da verdade do coração. No Getsêmani, Jesus não apenas falou com o Pai. Ele demonstrou em seu corpo a profundidade da sua entrega. Mateus relata que ele se prostrou com o rosto em terra. Esse gesto não foi apenas físico, mas espiritual. Era a expressão máxima de rendição. Quando alguém se lança ao chão em oração, está dizendo com todo o ser: eu não tenho forças, dependo totalmente de ti. A oração de poder não acontece quando tentamos controlar a situação, mas quando nos rendemos diante de Deus. O gesto de Jesus nos ensina que a verdadeira vitória não está em resistir com a própria força, mas em se entregar ao Pai. A rendição é o caminho para a autoridade espiritual. Muitas vezes, queremos que a oração seja um meio de impor nossa vontade, mas Jesus nos mostra que ela é, na verdade, o lugar onde abrimos mão do controle. Prostrar-se é reconhecer que não somos senhores da nossa vida, mas filhos que confiam no cuidado do Pai. Esse gesto de rendição no Getsêmani nos prepara para entender o próximo aspecto da oração de poder, o cálice da aflição, aquilo que precisamos entregar nas mãos de Deus. No Getsêmani, Jesus ora dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. O cálice aqui simboliza a dor, o sofrimento e o peso do pecado da humanidade que ele estava prestes a carregar na cruz. Não era apenas a morte física, mas a separação espiritual e o juízo que recairiam sobre ele. Esse momento nos ensina que todos nós temos cálices em nossas vidas, situações difíceis, dores que não compreendemos, decisões que nos esmagam. Muitas vezes, nossa primeira reação é pedir que Deus retire esse cálice. E não há problema em pedir. Jesus também pediu, mas o segredo está no que vem depois, a entrega. A oração de poder não é aquela que exige que Deus faça a nossa vontade, mas a que coloca nossos fardos nas mãos dele, confiando que sua vontade é melhor, mesmo quando não entendemos. O cálice da aflição pode ser pesado, mas quando o entregamos ao Pai, ele nos dá forças para suportar e transformar a dor em propósito. E é justamente nesse ponto que surge a chave da oração de poder, a submissão total à vontade de Deus. No coração da oração de Jesus no Getsêmani está uma frase que ecoa através dos séculos: não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a chave da oração de poder. Jesus, em sua humanidade, expressa o desejo de não enfrentar o cálice da dor, mas imediatamente se rende à vontade do Pai. Aqui aprendemos que a oração não é um instrumento para dobrar Deus à nossa vontade, mas para moldar o nosso coração à vontade dele. A submissão é o ponto de virada. Quando oramos apenas para que nossos desejos sejam atendidos, corremos o risco de transformar a oração em um monólogo egoísta. Mas quando nos rendemos, reconhecemos que o Pai sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos. Essa entrega não é sinal de fraqueza, mas de confiança absoluta. Jesus nos mostra que a oração poderosa não é a que muda os planos de Deus, mas a que nos transforma para viver os planos dele. Submeter-se é dizer: Senhor, eu não compreendo tudo, mas confio em ti. E é justamente essa confiança que abre as portas para experimentar a paz e a força que vem do alto. Um detalhe marcante no Getsêmani é que Jesus não orou apenas uma vez. O Evangelho relata que ele repetiu a mesma oração 3 vezes. E isso nos ensina que perseverar diante de Deus não é falta de fé, mas demonstração de confiança. A oração persistente não é insistência vazia, mas permanência na presença do Pai, até que a paz e a força sejam derramadas sobre nós. Muitas vezes, desistimos cedo demais. Oramos uma vez, não vemos resposta imediata e concluímos que Deus não nos ouviu.
Mas Jesus nos mostra que a oração é também um exercício de perseverança. Ele sabia que a cruz estava próxima, mas não deixou de buscar o Pai repetidamente, até que sua alma fosse fortalecida. A perseverança na oração revela fé genuína. Quem continua orando, mesmo sem ver resultados imediatos, demonstra que confia mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias. É como a parábola da viúva persistente, que não desistiu até receber justiça. Assim como Jesus no Getsêmani, somos chamados a permanecer em oração, mesmo quando tudo parece silencioso, porque é nesse lugar de insistência santa que o coração é moldado e a vitória espiritual começa a ser conquistada. Enquanto Jesus travava a maior batalha espiritual de sua vida em oração, os discípulos, que haviam sido convidados a vigiar com ele, não conseguiram permanecer acordados. 3 vezes o mestre voltou e os encontrou dormindo. Essa cena é profundamente reveladora. Enquanto o Filho de Deus se rendia ao Pai, seus seguidores cediam ao cansaço da carne. Esse contraste nos mostra uma verdade dura, mas necessária. A oração exige vigilância. Jesus mesmo disse: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca." Mateus 26:41. A fraqueza dos discípulos representa a nossa própria luta diária. Quantas vezes prometemos orar, mas somos vencidos pela distração, pelo sono, pela pressa ou pela falta de disciplina espiritual? O fracasso dos discípulos não é apenas uma crítica, mas um alerta. Ele nos lembra que a oração não é apenas um ato espiritual, mas também uma batalha contra a nossa própria carne. Precisamos aprender a vigiar, a manter o coração desperto e atento, porque a tentação sempre se aproxima quando estamos espiritualmente adormecidos. E é justamente nesse contraste entre fraqueza humana e perseverança de Cristo que vemos o próximo ensinamento: a oração como fonte de fortalecimento no meio da dor. No Getsêmani, vemos que a oração não removeu a cruz do caminho de Jesus. O cálice não foi retirado, a dor não desapareceu e o sofrimento não foi evitado. Mas algo profundo aconteceu. A oração fortaleceu o coração do Mestre para enfrentar o que viria. Ele entrou no jardim angustiado e abatido, mas saiu dali pronto para encarar a prisão, o julgamento e a crucificação. Esse é um dos maiores segredos da oração de poder. Ela nem sempre muda as circunstâncias, mas sempre transforma quem ora. Quando nos derramamos diante de Deus, podemos não ver a tempestade cessar imediatamente, mas recebemos paz, coragem e firmeza para atravessá-la. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele não saiu do Getsêmani com a cruz removida, mas com a alma fortalecida para carregá-la até o fim. Muitas vezes buscamos a oração apenas como uma chave para escapar da dor. Mas o Getsêmani nos ensina que a oração é também o lugar onde recebemos força para suportar, sabedoria para discernir e fé para permanecer. É nesse fortalecimento interior que a verdadeira vitória começa a ser conquistada. E é justamente a partir dessa compreensão que podemos enxergar a oração como uma batalha espiritual, onde a vitória é decidida primeiro no secreto. O Getsêmani nos mostra que a oração não é apenas um diálogo íntimo com Deus, mas também um campo de batalha espiritual. Antes de enfrentar a cruz, Jesus venceu primeiro no secreto. Ali, no silêncio da noite, ele travou a luta mais intensa, a batalha entre a vontade humana e a vontade divina. E foi em oração que ele saiu vitorioso. A oração é o lugar onde as maiores guerras são decididas. Muitas vezes, pensamos que a luta está apenas nas circunstâncias externas, nas dificuldades, nas pessoas, nos problemas. Mas a verdadeira batalha acontece dentro de nós. É no coração que decidimos se vamos ceder ao medo, à dúvida e à tentação, ou se vamos permanecer firmes na confiança em Deus. Jesus nos ensina que a oração é a arma mais poderosa contra as forças espirituais que tentam nos enfraquecer. Paulo escreve em Efésios 6 sobre a armadura de Deus, e a oração é o elemento que sustenta toda essa armadura. Sem oração, ficamos vulneráveis. Com oração, permanecemos firmes. No Getsêmani, Jesus mostrou que a vitória da cruz começou de joelhos.
E é nesse mesmo espírito que somos chamados a lutar nossas batalhas, primeiro no secreto, diante do Pai. O Getsêmani não é apenas uma história distante, é um convite para cada um de nós. O que Jesus viveu naquela noite se torna um modelo de como devemos orar em nossos próprios momentos de angústia, dúvida ou decisão. A oração de poder não é privilégio de poucos, mas um caminho aberto para todos os que desejam se aproximar de Deus com sinceridade. Primeiro, aprendemos a ser honestos diante do Pai. Assim como Jesus declarou sua tristeza, também podemos abrir o coração sem medo, sabendo que Deus não rejeita nossa vulnerabilidade. Depois, somos chamados a entregar o cálice, colocar diante de Deus aquilo que pesa em nossa alma, confiando que Ele sabe o que é melhor. Em seguida, precisamos submeter nossa vontade à dele. Essa é a chave que transforma a oração em poder espiritual. Não buscar apenas o que queremos, mas desejar que a vontade de Deus prevaleça. Além disso, Jesus nos ensina a perseverar, voltando ao Pai quantas vezes for necessário, até que a paz e a força sejam derramadas sobre nós. Por fim, a lição do Getsêmani nos lembra da importância de vigiar. Não podemos permitir que a distração ou a fraqueza da carne nos afastem da oração. É no secreto, de joelhos, que as maiores vitórias são conquistadas. Assim, orar como Jesus orou no Getsêmani é viver uma espiritualidade real, profunda e transformadora, que fortalece a alma e nos prepara para enfrentar qualquer cruz. Se essa mensagem falou com você, não deixe que ela fique apenas no seu coração. Compartilhe essa palavra com outras pessoas que também precisam aprender a orar como Jesus orou no Getsêmani. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas mensagens. Isso não é apenas sobre números ou estatísticas, mas sobre formar uma comunidade de fé que cresce junta na palavra de Deus. E eu quero te convidar a participar ativamente. Escreva nos comentários a frase "Eu escolho orar como Jesus ensinou". Esse simples ato é uma declaração pública de fé e compromisso e pode inspirar outras pessoas que lerem. Sua interação fortalece a mensagem e ajuda a espalhar a luz do Evangelho.